Showtime Web Radio. A partir de agora na Showtime. Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu, Pro Saúde. Num oferecimento de Ao Céu, Pro Saúde, eu, Zildete Montiel, estarei com vocês até a 13h. Agora, 11h59. E hoje eu vou falar com a doutora Miriam Zelikovski. Ela, além de odontóloga e também estudante, fez o curso de Direito, ela tem uma formação como mestre em bioterapia magnética e professora de cabala da PUC São Paulo. Escritora de textos publicados no site da Globo, no programa Mais Você, de Ana Maria Braga. Mensagens diárias no Facebook, no blog, para pessoas que desejam conhecer as experiências da vida e ativar a consciência para o equilíbrio e a força interior. Terapeuta de desenvolvimento da mente para a vida pessoal, profissional de saúde e também ela faz com que as pessoas tenham grandes realizações. Então, se você quer melhorar a sua vida pessoal, profissional, a sua saúde e ter realizações, você aprenda aqui, veja como a gente faz, veja como ela ensina, porque é maravilhoso o trabalho da doutora Miriam Zelikovski. Boa tarde, doutora Miriam. Boa tarde, Zildete. Muito obrigada. Uma honra tê-la conosco. Muito obrigada. Doutora Miriam, como a bioterapia magnética desenvolve a força de vontade para estimular a autoestima, a autoconfiança em si mesmo e na vida? Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma breve explicação e eu acredito que vocês vão compreender. A bioterapia magnética ensina a conhecer como a mente se adapta às fases diferentes da vida, sejam nas adversidades ou nas alegrias. A força de vontade é estimulada por um treino específico que a gente ensina a cada um e desenvolve a expansão de consciência para a pessoa começar a enxergar a vida diferente. Isto é, reconhecer os motivos e razões por que acontecem fatos que se repetem na vida e presenças de pessoas também diferentes da sua afinidade, às vezes até intolerantes, e que muitas vezes a vida coloca essas pessoas como se fosse um treino para trabalhar o respeito e os limites em diversos relacionamentos, sejam esses relacionamentos pessoais ou de trabalho. A autoestima e a autoconfiança são bases que eu ensino a cada um para desenvolver a parte da mente para libertar de apegos e de coisas do passado. Toda pessoa que tem autoestima convive e deseja o equilíbrio em sua vida, porque sabe diferenciar o que é o conteúdo do descartável. É isso que eu começo a ensinar. A autoestima somente vive de conteúdo, algo que eleva a sua energia. Isto é, tudo que eleva a frequência das energias da vida. O descartável, ele não permanece, ele não nutre a tua autoestima. O descartável, ele é breve e pode ser até desgastante. O que eu sempre ensino com exemplos e com a prática da vida, que o descartável é uma ilusão, ele não é uma recompensa. E a pessoa geralmente usa o descartável como recompensa. Mais uma coisa que eu quero colocar nessa primeira pergunta, o importante para a autoestima é o respeito. O meu direito termina aonde o respeito do outro se inicia. É uma característica da nobreza da alma que sustenta o equilíbrio do ser. Então, sem respeito não existe autoestima e sem respeito não existe amor, e os valores que vêm da vida são baseadas no princípio inicial do respeito. Além do respeito, quer dizer que as pessoas mais um fator, têm que estimular que é a autoestima, né? Como?
as pessoas têm que estimular a autoestima. Sim, é sim, importante mas a autoconfiança. autoestima não é só uma característica, por exemplo, de uma beleza exterior. Eu vou me maquiar, eu vou me vestir bem, eu vou me colocar diante dos outros. Isso é um complemento. A autoestima deve começar dentro da pessoa. Compreendeu? Muito bom. A senhora trabalha com a cabala. O que é a cabala? Olha, a cabala é uma palavra que vem do hebraico e significa receber. E na vida nós somente recebemos quando há merecimento, mérito. E sempre eu inicio uma explicação que na cabala nós temos estudos sobre isso, que nada acontece por acaso, tudo requer um motivo e explicação. E todos nós, não existe uma pessoa que não esteja ligada a compromissos de vida. E esses compromissos, eles devem ser resolvidos com coragem, firmeza e dignidade. A cabala não é uma religião? Não, não é uma religião. É uma filosofia de vida, mas é algo que ela é milenar. Ela é tão antiga que há mais de 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás já haviam estudiosos que se explica como funciona o universo, como é a energia do universo, como é a energia da vida, e ela é baseada numa árvore, onde um lado é equilíbrio, o outro lado é uma sustentação, e é ligada também à misericórdia e o lado também da resistência, como a pessoa tem que agir na vida. Então, nesse estudo dessa filosofia, que não tem característica de religião, mas sim de colocação na vida, é como aprender a lidar com a vida para você resolver e ter realizações, ter saúde e se aprofundar numa coisa que vai ter uma sustentação. Não é algo completamente vazio, mas é algo que precisa ser estudado e vivido na prática. E é algo que eu gostaria de complementar, que eu falei do compromisso. Toda pessoa que se lastima um compromisso, que ela acha que, porque minha vida é assim, ela puxa energias negativas e ela desestrutura a situação. Mas o que ela precisa, além de fé e confiança e autoestima, ela deve aprender qual é a atitude correta para ela poder desenvolver na vida. Então a cabala é uma linha de sustentação, mas é um estudo que eu realizo há mais de 30 anos. E toda pessoa que tem esse estudo, porque a cabala é feito um mapa da vida da pessoa com a cabala, como que funciona? Não, eu uso mais a cabala para comportamento. Então cada caso é um caso, não existe uma coisa assim padrão. E cada pessoa está num nível de comportamento, um nível de compreensão. Então, é a mesma coisa, uma pessoa está no nível primário, outra está no nível de faculdade, o outro está no nível de doutorado. Assim é a compreensão na vida. Então, deve existir um respeito do profissional que trabalha tanto com a bioterapia como a cabala para poder reagir e saber como conduzir aquela pessoa. É a mesma coisa que você está numa academia, uma pessoa muito bem preparada, ela corre muito. Outras pessoas que não estão preparadas, elas têm que começar do início. Então, é uma questão de ver como cada um vê a sua vida e se a pessoa como ela quer desenvolver aquela situação e algo, como eu falei, que se repete com pessoas e situações e que a gente chama na cabala, é uma palavra chamada tikkun, que é algo que se repete porque a vida coloca para a pessoa enxergar, olha, está acontecendo isso, você precisa mudar isso na prática. Então a senhora está me dizendo que a vida é um exercício aonde nós podemos começar e termos um doutorado de vida? Não é exercício. O que eu quis dizer é o seguinte, eu dei um exemplo. A vida é um exercício diário, é uma prática que cada um está num nível de compreensão e essa compreensão vem assim de experiências,
vem de formas de pensar, vem da cultura da pessoa. Então, tudo isso reunido traz como se fosse um currículo de vida e a pessoa vai apresentar a cada época, a cada situação, como ela vê a vida. Tem gente que vê do lado otimista e um dia uma pessoa falou, você é feliz? E não deu para eu completar. Eu ia falar, realmente, eu sou feliz. Por quê? Porque eu estou vivendo, eu estou participando da vida. Então, é uma coisa muito ampla. Não é falar, olha, eu estou infeliz porque hoje não aconteceu algo que eu não queria. Eu tive um probleminha, uma pessoa me falou uma palavra que eu não gostei. Então, é muito pequeno. Isso que a gente aprende na Cabala. A vida é muito ampla. Ela é como se você enxergasse 360 graus e muitas pessoas só enxergam 40, 30. E quanto mais você enxerga, mais o teu nível de autoestima aumenta, mais o nível de gratidão aumenta e mais a pessoa se sente feliz, porque ela vê que a vida é muito mais do que uma pequena palavra, uma pequena emoção, algo que acontece na vida e que às vezes não é tempo ainda de acontecer. Doutora Miriam Zelikovski, como a prática de uma meditação dirigida e personalizada pode transformar ideias e posturas antigas, que a senhora falou em passado, olha, eu vou explicar... e sentimentos de paz e felicidade. Isso. A meditação, eu comparo a meditação para a mente como uma energia, uma academia para o corpo físico. Hoje existem estudos que o exercício para o corpo físico é importante, porque senão começa a ter problemas ósseos de articulação. Então vai haver uma necessidade para fortificar o corpo. A meditação, ela é dirigida como se fosse uma academia para a mente. Por quê? Ela acalma os pensamentos, acalma a mente, melhora a concentração para o estudo e para o trabalho, auxilia na projeção dos objetivos, estimula a força da mente através do seu pensamento, cria possibilidades, estabiliza a saúde e, quando bem orientada, que eu vou explicar, trabalha a visualização de vários lugares, onde alivia tensões, equilibra e refaz as energias. Porque existem meditações de diversos tipos. Tem pessoa que desliga, não pensa em nada, outro pensa em alguma coisa leve. O que eu faço personalizada para aquilo que a pessoa está precisando. Então eu dirijo com locais, geralmente de natureza, que a pessoa vai visualizar, e ela vai ter um momento que eu vou criar uma situação para ela soltar toda a tensão, para ela sentir uma energia vindo mais para o seu corpo. Então ela vai começar a sentir a diferença de antes da meditação e depois da meditação. E outra coisa que eu quero enfatizar, não existe idade para iniciar a prática de meditação dirigida, como eu faço. Pode ser desde criança, um adolescente, um adulto, um idoso. O que importa é que a pessoa tenha vontade de se sentir bem e de fazer essa prática. Mas uma criança pode fazer meditação? Pode, tanto é que no Japão, não sei se vocês sabem, tem escolas que pegam crianças de 4, 5 anos e começam a fazer coisas bem leves na sala de aula. Fala, agora nós vamos, eu sempre fiz desde criança, agora nós vamos pensar, nós estamos no jardim, vocês vão pensar assim, coisas bem infantis. Evidente que depende, por exemplo, uma criança, você vai colocar alguma coisa, falar, olha, pensa naquilo que você gosta, pensa, por exemplo, num doce, pensa no seu pai, na sua mãe, que vão te chegar, vão te abraçar. Então, é um trabalho, se for para uma criança, para ela se sentir apoiada, para ela se sentir tranquila, para melhorar o ânimo dessa criança. Então, existem países que fazem já com crianças. Que maravilha, muito bom. Como aprender a equilibrar as emoções e desenvolver a razão
para as situações do dia a dia? Como que a gente pode fazer isso? Eu só quero completar uma coisa, que eu uso a meditação como instrumento para transformar uma postura rígida de muito tempo, isso já para um adulto, se ele deseja, por exemplo, com apegos, com outras situações, para ele se sentir mais tranquilo, né? As emoções, o que a gente ensina, elas devem ser trabalhadas, vocês vão achar estranho, mas é algo que é um trabalho contínuo. As emoções devem ser trabalhadas até a pessoa atingir um ponto onde nada, nem ninguém poderá ofender, ou aborrecer, ou abalar o seu dia. Por isso que eu falei, enxergar a vida bem grande, né? Porque as emoções mal trabalhadas, o que acontece? Quando a pessoa perde a cabeça, ela fala certas coisas que não devia, ela não usa a razão no sentido de respeito. Então afastam amigos, desajustam famílias, desequilibra no trabalho e podem, cada caso é um caso, podem trazer depressões, culpa, insônia, a pessoa já não consegue dormir porque fez alguma coisa que não devia de fazer, desgostos, amargura, decepções. E, na verdade, o que nós temos que aprender é como reagir a cada fato, mas sem perder o equilíbrio. Então, o que eu ensino é que, aos poucos, é um trabalho, não é uma coisa de um dia para o outro. A razão tem que ser mais forte do que a emoção. E uma vez um professor, que era um rabino, ele me falou, olha, pensa bem, onde está o cérebro? Ele está na cabeça e o coração está mais embaixo. Então, o que deve prevalecer se a pessoa está com a razão e em equilíbrio, ela pode dirigir as emoções para ficarem freadas, como se você segurasse um carro, e você pode analisar como eu devo reagir numa situação A, B e C. Antes de eu me ofender, a vida está me mostrando, olha, não se ofenda, você tem que mudar um aspecto do seu comportamento. Você entendeu? Então, às vezes, uma pessoa te coloca uma palavra que para você não é bem dirigida, mas não é uma ofensa. É que você está fazendo algo que não é que está ofendendo, mas não está bem encaixado, não está bem colocado. Então, sempre, todos os dias, a gente vê isso na vida, nós temos que mudar certas coisas para melhorar, tanto para dentro de cada um, como para os relacionamentos. Eu tenho uma pergunta aqui de Augusta Platini. Ela diz, através dessa sua prática, eu consigo trabalhar o orgulho? Sim. Porque, veja, às vezes, olha, eu vou explicar. Uma pessoa, ela é muito correta, ela é muito, assim, digna. Então, a pessoa fala, eu tenho... Hã? Não entendi. Não estou falando, Sara. Não, veja, o orgulho, ele tem duas conotações. Uma pessoa muito correta, muito firme, em vez de ela sentir orgulho, ela tem que se sentir com a autoestima elevada. Agora, orgulho diferente. Eu sou superior a você, eu me acho melhor que você. Aí tem que tomar cuidado com essa parte do orgulho. Porque esse orgulho vai ferir pessoas e, às vezes, por causa de uma palavra mal colocada, vai mexer com toda uma situação. Então, o que eu posso falar para ela, se essa senhora orgulho, né, tiver vontade de mudar essa postura, ela pode e nós podemos orientar. Mas, às vezes, a pessoa não admite que tem orgulho. Aliás, a pessoa nem sabe. Às vezes, a pessoa termina um relacionamento, aí não admite que aquele relacionamento tenha terminado por orgulho e não entende. Às vezes nem gosta tanto daquela pessoa como pensa que gosta e fica presa naquela situação sem conseguir partir para outra por um orgulho que ela desconhece, que está intrínseco dentro da pessoa, né? Olha, eu sempre falo uma palavra que eu acho que vai encerrar e veja se ela entende. Se não houver respeito e consideração, não existe amor.
Existe apego, necessidade, vazio, a pessoa fica obsessiva. Então, às vezes, não é nem orgulho, é alguma falta que existe dentro da pessoa. Agora, quando existe respeito, consideração, atenção e amor, você vai ver aquela pessoa como diferente de você, mas ela tem algo que te completa. Só que, veja, toda pessoa, ela deve ser completa. O outro vem para trazer mais algo, para adicionar. Agora, a pessoa que espera no outro, seja amigo, casamento ou outras pessoas, se ela espera que o outro vai te preencher um vazio, ela está errada. Débora Dora pergunta: como equilibrar as emoções de um adolescente que sofre bullying? Olha, aí o bullying, tem que ver qual é o bullying. Se é por vestimenta, se é pela forma do corpo, se é por religião. O que eu falaria para esse adolescente, para ele começar a se sentir mais firme e fazer com que essas pessoas não façam parte da vida dele. Agora, se for numa escola, aí teria que conversar o que incomoda ele, para que ele possa transformar e pedir para conversar com esses meninos, porque eles não têm, além de não ter o direito, eles teriam que aprender a respeitar. Agora, se a pessoa está sofrendo bullying, ela precisa se afirmar. Agora, existe em todas as situações, tem o lado psicológico, o lado de mudança, mas também tem que verificar o lado do direito da pessoa. Porque se você não vai, como eu falei, eu sou advogada, e nós temos que colocar o respeito antes de tudo. Então, além dele mudar o interior, tem que haver uma conversa dentro dessa escola. Mas é um processo que faz com que o jovem, o adulto, a criança começam a ter mais independência. A pessoa tem que aprender a ser mais forte. Agora, cada caso é um caso. O mundo atual está trazendo muito estresse, principalmente no nosso país, onde nós temos uma condição política, econômica, que está realmente tirando a paz. O estresse causa doenças físicas, e como a gente pode fazer para contornar? Para aliviar. Bom, em primeiro lugar, em todas as situações, o estresse, assim, normal, uma coisa, faz com que a pessoa tenha impulsos para resolver. Agora, quando ele em excesso, é uma pressão diária, algo que está pressionando a pessoa, ele pode causar inúmeras doenças físicas por causa desse processo ao longo de alguns meses. E pode afetar também a mente. Cada organismo reage diferente, portanto, cada caso é uma forma, mas analisar como reagir a fatos estressantes e mudar a forma de vida. Por exemplo, o que eu falo para as pessoas hoje, o Brasil está com muitos problemas, mas você já viveu um local de guerra, onde não tem comida, onde alguém te persegue porque deseja matar você, porque você está fazendo algo que ele não gosta? Isso já aconteceu na Primeira, na Segunda Guerra e ainda acontece em alguns lugares, que eu não vou citar. Então, o que eu falo, às vezes a situação, não existe local que não tenha algum problema. A pessoa tem que aprender a conviver e reagir de uma forma que pensar que ela está naquele momento para viver aquela situação, para ela aprender a reagir, mas de uma forma muito mais valorosa. E o que é difícil a pessoa ver com gratidão. É verdade, a gratidão também faz parte. E olha, para poder fazer enxergar com outro ângulo e mudar a forma de agir. Então, quando eu falo, a maioria das pessoas nunca passou uma guerra, a família ou alguém não tem conhecimento.
Então, eu falo, olha, às vezes você sai da sua casa que tem um problema, vai fugir para outro lugar que é um precipício. Então, na vida, eu sempre oriento, não fuja de um problema. Tente resolver, existem formas de solução e formas de adaptação, é o que eu ensino. Se adaptar ao momento atual, ao que está acontecendo. Como que a senhora vê o perdão? O perdão depende, se uma pessoa chega depois de um longo tempo e ela fala, olha, me perdoe, aí então o que você deve fazer? Como é a conduta dessa pessoa? Ela mudou completamente ou é só a palavra? Então, às vezes o julgamento é perigoso e a pessoa às vezes não tem condições de mudar. Então, às vezes você pode perdoar, mas é difícil trazer aquela pessoa para a sua vida novamente. Então, depende do caso. A palavra perdão, ela é muito vaga. O outro, ele tem que demonstrar que ele não é mais aquilo que ele foi há 5 anos, 1 ano, 10 anos, para ele poder melhorar. Agora, o que a gente não deve fazer, se uma pessoa pede perdão, você ir lá e com um tapa e bater na pessoa. Agora, veja se ela tem capacidade de mudar esse comportamento. Então, não devemos fazer um julgamento, mas também não deve carregar a pessoa no colo. Que o perdão faz bem para a pessoa que perdoa, que o perdão é uma coisa muito importante nesse sentido? Olha, o perdão é importante, mas na prática é que ele deve ser demonstrado. Por exemplo, geralmente um pai e um filho, sempre eu reúno forças para que os dois lados voltem a ter contato. Mas depende o que um e o outro fez, existe ainda dúvidas. Mas o que eu falo, quando é um familiar ou alguém muito importante na sua vida, dê uma oportunidade, mas preste atenção como vai ser o comportamento. Mas nunca você não permitir que haja uma oportunidade. Entendi. Compreendeu? Depende muito estresse, da ele causa situação depressão e de como a pessoa vai reagir. Entendi. O estresse causa depressão? Uma pergunta que eu tenho da Marília Gina Pistrozzi. Olha, o que eu falo sobre a depressão é 2 fatores. Existem pessoas que a química do cérebro fica alterada. Então, essas pessoas devem procurar um médico especializado e, às vezes, necessitam de algum remédio para equilibrar. Agora, com relação ao estresse, a pessoa que tem depressão, ela também tem que começar a enxergar a vida maior, 360 graus. Se você enxerga só você é um ponto de areia no universo, não pode. Nós devemos enxergar que existem inúmeras pessoas e a parte, sempre eu comento, o cuidado com os animais, com as plantas, com os rios, com os oceanos, tudo é importante na vida. Então, quando a pessoa está muito estressada e ela tem também algum problema de depressão, além de enxergar, dependendo de cada caso, eu oriento a fazer um trabalho voluntário. Se ela tiver tempo... Mas e se a depressão causa apatia? Como é que é? Não entendi. Se a depressão causa apatia, a pessoa não quer saber de nada. Ah, mas a apatia, aí ela é egoísta. Sabe por quê? Porque 2 lados. Existe o lado mental, só eu quero que a vida me mime, eu quero que a vida cuide de mim. E o que você faz para a vida? Entendeu? Agora, aquilo que eu falei, são pessoas, precisa ver cada caso, tem pessoas que precisam de medicamento, mas tem que enxergar que a vida não está só ligada a ela. Existem inúmeros compromissos, inúmeras situações, e nós não podemos falar, olha, a vida vai parar porque você quer cuidado. E sempre eu falo, a vida não mima e a vida também não te ataca. Agora depende como você reage a isso. Então a depressão ela pode ser amenizada, né? Pode. Como trazer a felicidade renovada?
Isso, a depressão pode ser amenizada, a pessoa pode voltar a ter saúde, ela pode voltar a trabalhar, mas depende da vontade dela e outra coisa, de ela aceitar momentos da vida e o corpo também reagir. Por isso que eu falei que às vezes precisa, não são todos os casos, mas tem casos que a pessoa precisa de medicamento. Medicamento. Agora tem medicamentos e medicamentos, né? Tem medicamentos que a pessoa fica dependente. Eu acho né? assim, se a pessoa tem força, ela não precisa tomar remédio. Mas nem sempre a pessoa tem essa força necessária para aguentar a transição de uma situação. Certo. Como aprender o que é importante na vida? O que apresenta conteúdo e compromisso? Bom, o que eu explico assim, toda pessoa, ela tem um compromisso, né? Quando o compromisso é cumprido, ela sente na alma alegria, o coração brilha, a mente irradia energia de comemorar. Então, o que é explicando o compromisso? Por exemplo, você tem algum familiar que depende de você, você tem um trabalho, você tem pessoas, você tem coisas que você deve fazer e você sabe que deve cumprir. Quando a pessoa não faz esse importante na vida, ela começa a ver que a vida dela está sem valor, sem conteúdo e as coisas acontecem contra ela. Ela pensa que é contra, mas é como alguém que toca um alarme, é como a dor. Se você tem uma dor, você vai procurar saber por que está doendo, como tratar, qual o problema. É a mesma coisa, tem um dente que está dolorido. Eu vou lá e a pessoa precisa tratar. Agora, se ela deixar aquilo parado como um compromisso, a vida começa a estacionar e se estreitar. E a pessoa sente isso. É o que eu falo, a alma da pessoa sente que ela devia ter feito algo e não fez. Então, o que eu oriento, que é o principal? Existem pessoas que convivem em determinadas épocas da vida. Faça o seu melhor para aquela pessoa enquanto você está com ela. Depois que essa pessoa for embora, ou por motivo falecer, ou ela se desligar, aí o tempo já passou, você poderia ter feito e não fez. É um compromisso. E a alma fica chateada, sente culpa e começa a se cobrar. E o que eu falo, a vida não cobra e não mima. O que acontece, a própria consciência da pessoa é que passa por essas cobranças. Por isso que quando eu ensino a expandir a consciência, a pessoa vê que coisas que ela devia fazer e até hoje não fez. Nas escolhas? Escolhas. Tudo bem. As escolhas e livre-arbítrios. Quais são as consequências? Eu vou falar uma frase que não é minha, mas é de uma profundidade muito grande. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que significa isso? O livre-arbítrio é uma ferramenta que a vida, o universo, empresta ao ser humano para reconhecer seus atos e consequências. Portanto, tudo que você lança é uma semente. Essa semente pode ser boa, essa semente pode ser algo que prejudique a você, a alguém, vai ter consequências. Então, o que eu falo, não existe castigo, existe consequências. Se eu pegar uma pedra, que eu dou um exemplo, jogar pela minha janela de algum lugar, de uma janela, eu estou com risco, pode não acontecer nada, mas eu posso pegar a janela de outra pessoa, ferir alguém na rua, fazer alguma coisa, essa pedra pode prejudicar alguém também, e essa pedra pode ser uma palavra mal colocada ou uma escolha de vida mal colocada. Então, não é um castigo. E toda pessoa que analisa com a razão antes das emoções ficarem fora de eixo, ela vai colocar uma semente boa e ela vai, o que a gente chama, ser abençoada. A bênção, ela vem conforme a sua semeadura.
entendeu? E outra coisa que eu digo para as pessoas, não reclame dos resultados e das pessoas. Faça uma avaliação como você usou a ferramenta do livre-arbítrio nos últimos anos até o último minuto passado. Com certeza não vai existir culpados e sim, às vezes a culpa pode ser até a pessoa nem saber que ela fez algo que não devia, ela não percebe. Aí nós usamos uma palavra que não tem nada a ver com a pessoa, a ignorância não significa que a pessoa não sabe escrever ou que ela não tem conhecimento. É uma fase mental que a pessoa não enxerga por que ela fez. Ela falou, eu não fiz nada, entendeu? E às vezes a impulsividade, o medo, a impaciência, o orgulho, o apego, colaboram para que o livre-arbítrio seja muito, assim, sem analisar as coisas, fazer por fazer. É como eu falo, como uma criança, falta amadurecimento. Quando você amadurece o comportamento e a sua mente, você analisa antes de colocar uma semente. Entendeu? Todas as vidas, as situações têm jeito, doutora Miriam? Todas como? Todas as situações da vida têm jeito? Eu acredito que sim. Agora depende da pessoa querer investir e fazer, porque às vezes demora, às vezes são situações que a pessoa tem dificuldade, vai ter que conversar com um, com o outro, vai ter que fazer até um problema de saúde mais grave. Existem situações que a pessoa possa se colocar e compreender e aceitar. Agora, aceitar não é ficar parado e olhando para o céu. O que eu vou fazer para melhorar essa situação? Compreende? Compreendo. E o mais importante que eu gostaria de dizer é que o amadurecimento, ele aprende a analisar a situação com sabedoria. E sabedoria é algo que é uma experiência de vida e uma coisa que eu sempre falo para todas as pessoas, você não precisa passar tudo na pele. Analise coisas que já aconteceram com outras como se fosse um livro. Aprenda com os erros dos outros. E um exemplo que eu dou que é muito importante, você não precisa experimentar um veneno para saber que ele faz mal. Então, toda pessoa que experimenta algo que sabe que prejudica a saúde ou que prejudica a sua mente, falta discernimento e é um ato infantil da pessoa. Então, eu tenho aqui uma pergunta da Brigitte Camargo. Ela diz, eu tive um relacionamento que deu errado, me marcou muito e nunca mais eu consegui ter ninguém. Sim. E... nunca mais ela conseguiu não ter ninguém. Agora, a pergunta dela qual é? Porque então, ela não conseguiu, ficou marcado. Agora, o que eu diria para ela é separar em duas fases. O que esse relacionamento trouxe de boas coisas. Tudo que é bom, ela tem que aplicar no seu dia a dia. Olha, me trouxe felicidade, me trouxe alegria. É o que eu falo quando morre alguém, por exemplo, um casamento muito bom, ou a esposa ou o marido faleceu, ou um irmão muito bom. Então, aquela saudade daquela situação, daquela pessoa, coloque na sua vida para outras pessoas. E ela não está permitindo, ela está prendendo o tempo. Então, tudo que foi de bom, aplique no seu dia a dia. Aquilo que não serviu, analise profundamente alguma coisa, olha, não serviu porque eu acho que eu exigi muito, a pessoa não poderia, ou algo que não caiu bem, e a gente não pode prender ninguém na vida. A pessoa tem que estar ao seu lado porque se sente bem e tem um carinho especial, um amor e um respeito dedicado a você. Agora, se essa pessoa pede para sair, ela está agindo de uma forma correta, porque ela não quer te magoar mais do que já magoou até o dia de hoje. Então, eu não acho ruim a pessoa se afastar. Agora, aquele que sente o afastamento, ele tem que enxergar mais
e que aquilo não era uma coisa para continuar, entendeu? Certo, eu tenho uma pergunta semelhante. Fábio foi diretor de uma multinacional e teve um problema sério na empresa e saiu. Agora ele não tem mais vontade de procurar emprego. Ficou com bloqueio aí, né? Aí que teria que conversar com o Fábio o que foi que aconteceu, que não é uma coisa que, né? Como a pessoa, de que forma, porque às vezes, olha que eu vou falar para o Fábio, às vezes as empresas multinacionais, elas cortam as pessoas não contra a pessoa. É como se fosse um número, algo que está em excesso, algo que não... Sabe, eles não encaram aquela pessoa como a pessoa. E ele talvez tenha enxergado que ele foi alguém de valor, e ele deve ser alguém que trabalhou, que fez o possível, né? E Exato. que deve existir algum motivo nele que está enfraquecendo. Aí teria que perguntar para ele mais detalhes do que aconteceu, porque está genérico. E a pessoa é assim, acabou uma fase na vida. Você tem que falar agora, eu tenho que me projetar para a outra fase. Até o último dia de vida, nós não temos o direito de sentar e falar, vou tirar férias. Eu tenho que fazer, mesmo aquele que agora, não vá para o trabalho profissional, né? O que eu posso fazer, o que eu aprendi para ajudar outras pessoas. Aí a vida tem um grande valor e uma visão muito maior do que aquilo que a pessoa pensa. E eu acredito, Flávio, né, que ele tem valor e que ele não pode ficar preso. Um exemplo bem, aquele profissional que faleceu, que era da Apple, como é que ele chama? Steve Jobs. Ele criou uma empresa, ele fez a empresa, ele não estava adequado com as ideias depois da empresa e mandaram ele embora. O que ele fez? Ele foi criar outra empresa e foi para frente. Então, o que eu falo para ele? Deve sempre haver um motivo para aumentar a vontade dele e ele criar novos tipos de trabalho. Aí teria que conversar para saber por que ele está assim. É verdade. E uma coisa que eu ponho importante da semeadura, a partir de qualquer momento, como eu falo hoje, que deseja alcançar um local ao sol, aprenda que o livre-arbítrio ele pode abrir portas ou criar prisões pela própria pessoa. Entendeu? Não pode ser assim, achar que o outro criou. Às vezes aquela fase terminou e você tem que... O que eu aprendi naquela multinacional? Olha, A, B, C, D. Então, essas coisas que ele aprendeu, ele vai colocar numa outra área e não pode desistir. É como aquilo que eu falei, se ele estivesse numa guerra e ele fosse o único sobrevivente de uma família, ele tinha que continuar. É verdade. Doutora Miriam Zelikovski. Sim. Quais as vestes da alma? Bem, as vestes da alma que eu vou explicar são a forma que é colocado na Cabala e eu acho que serve para qualquer pessoa. Certo. As vestes da alma são o pensamento, a palavra escrita ou pronunciada, a atitude ou omissão. Então, como você pensa? Não digo que a pessoa tem que ser otimista o tempo todo, mas pedir que a vida mostre, através de situações, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. E o meu pensamento tem que ser maior, como eu falei, do que só para mim. O que eu posso pensar para que o mundo melhore. Então, o que eu penso, o que eu coloco, a internet é como uma força de energia, assim é o pensamento. Se eu pensar de uma forma mais leve, mais forte, eu vou conseguir, eu vou resolver, eu vou procurar, eu não vou ficar de férias, eu vou começar a agir. A palavra escrita ou pronunciada, ela tem força. Então, cuidado com como você se dirige a alguém, na escrita ou na fala. Coloque respeito, coloque descrição, vá com o cuidado quando você quer receber uma pessoa
que quer abraçar a sua energia. Então, por que ser chato? Por que ser uma pessoa assim que não aceita diferenças? Então, o mundo, a cada momento, ele muda. Então, vamos renovar o pensamento e usar uma palavra de bênção, uma palavra boa para cada um. Depois, atitude ou omissão. Aí eu vou começar pela omissão. Às vezes a pessoa fala, outra coisa, não prometa para alguém que você vai fazer e não faz. É como prometer para uma criança e ficar devendo, assim é a vida. Então, só prometa aquilo que você tem condições. A omissão tem dois lados. O lado que deveria cumprir e a pessoa foge, a vida vai ficar parada esperando. E depende do caso, às vezes é necessária omissão porque você não pode interferir naquela vida da pessoa. A pessoa escolheu, por exemplo, andar dentro de um rio. Não adianta você falar, olha, eu quero que você pegue um barco, eu quero que você pegue um avião, eu quero que você faça isso. Então, existem pessoas muito rígidas, muito difíceis. Então, às vezes, o outro fica calado porque ele não tem situação para falar. Agora, a atitude é muito importante. É a sua atitude que vai demonstrar a sua semente, a sua semeadura. Depende de cada situação, depende com quem você vai ter essa atitude, mas a pessoa tem que ter uma maturidade, por isso que ela tem que pensar bem com a razão e não com a emoção. E pessoas que têm opiniões diferentes, isso acontece e é todos os dias. Então, quando tem, olha, eu gosto do amarelo, eu gosto do azul. Então, além do respeito, pense no outro, por que ele gosta daquela outra situação e veja o que você pode renovar dentro de você. É aquilo que eu falei, nem tudo a gente precisa passar na pele. Mas a gente tem que prestar muita atenção como aplica as energias das vestes da alma, que é o pensamento, a palavra e a atitude. Pode também escravizar a sua mente ou abrir portais. O que é escravizar a mente? A pessoa fala, não faço isso porque é proibido. Por que é proibido? É a mesma coisa que eu falei, o veneno. Se você tomar o veneno, se as pessoas tivessem discernimento, nada seria proibido. Mas como não existe discernimento, existem as leis que proíbem. Não pode fazer isso, aquilo. Só que a pessoa tem que saber por que aquilo não pode e por que aquilo pode. Então, é o discernimento, é a compreensão, é que vai fazer com que você não escravize sua mente. E ficar apegado a coisas e situações que vão mudar e fazer com que a tua energia de pensamento fique muito restrita. Então, como eu falei, em vez de 360 graus enxergar a vida maior, você enxerga só um pedacinho. E aí complica a forma de você se... E o orgulho é uma forma, assim, da pessoa... Ela tem que saber que existem pessoas diferentes e ela tem que aprender a reagir de uma forma bem tranquila com esses problemas. E o que eu quero completar aqui, as vestes da alma, a palavra importante é responsabilidade. Se você tiver responsabilidade, você vai aprender o que deve e o que não deve fazer e como é a sabedoria da vida, como você reage às situações, principalmente se essas situações são contínuas. A cada semana, a cada mês, a cada tempo, vem pessoas diferentes com a mesma situação. E o que eu ensino é a pessoa a usar a experiência dela e dos outros, amadurecer, trabalhar o equilíbrio e enxergar os valores da vida. É isso. Vamos ver. Pode continuar. A correção dos valores da vida. Como que a pessoa pode retificar os erros do passado? Bem, existe, na Cabala, existe uma palavra que eu comentei, chama-se Tikkun, que é retificar erros do passado, e se explica, imagina um curto-circuito. No momento, há um bom tempo atrás, eu tive uma discussão com um grande amigo,
ou eu tive um problema no trabalho, ou eu tive um problema com o filho, com o marido, com o relacionamento, e aquilo se repete. Então, o que a gente deve fazer é avaliar cada situação da vida de cada um e ver naquela pessoa onde estão as lacunas, onde estão os vazios. A pergunta que eu faço, o que fez com que você agisse daquele jeito, e quando a pessoa se ausentou, saiu da sua vida, o que você sentiu? Você ficou sem pernas, sem braços? Porque às vezes acontecem essas quebras de relacionamento para a pessoa aprender a ser independente, a seguir sozinha. Como eu falei, às vezes numa guerra só sobra uma pessoa e a família toda, ela foi perdida nessa guerra. Então é uma independência, é algo para aprimorar a sua alma. Então nada que acontece na vida ou é um presente ou é um castigo. O presente, se você consegue corrigir alguma coisa, você vai sentir paz. Mesmo a hora que eu vou falar, se você falar para a pessoa, olha, eu quero que você me perdoe, hoje eu enxergo diferente, eu não tenho mais aquele orgulho, eu não quero te prejudicar. Se você quiser me perdoar, tudo bem, mas eu estou diferente. Então a energia de paz e de felicidade naquela pessoa, mesmo que o outro não volte, é infinita. Então aí é ao contrário, é o perdão que você pede a alguém, porque você aprendeu que aquilo não deveria ter sido feito. Compreende? Então, as emoções, elas devem ser disciplinadas, elas têm que ser controladas. É como você está num carro correndo, então você precisa, no momento certo, brecar. Isso é o que a razão faz. E a razão, quando breca, ela para, ela fala com a pessoa, você não quer mais isso, tudo bem, pode ir. Você está me falando uma palavra que eu não gostei, tudo bem, não vai me fazer, eu vou reagir e eu vou aprender com essa diferença e com essa colocação que você ou a situação ocorreu. Compreende? Muito bom. Então, a felicidade, ela vem de uma paz e de paz de consciência. Essa é a felicidade verdadeira. Porque, às vezes, a pessoa compra bens, ela está rodeada de pessoas e ela se sente infeliz. Então, é algo que dentro dela ainda não está quebrado, está machucado, é como um cristal que foi rompido. Então, ela precisa trabalhar para que a felicidade volte dentro dela. É verdade. Eu sei que a senhora faz uma terapia à distância, por e-mail, para todas as pessoas que desejam alcançar o bem-estar interior, a paz, a consciência, o equilíbrio das emoções, transformar a doença em escada e degrau da sabedoria, corrigir erros do passado e viver o presente com novas alegrias, mantendo a confiança, a autoestima e o respeito sempre elevados. Como é que a senhora faz esse tratamento? Como ele é? Olha, o tratamento, a primeira parte, se a pessoa é à distância, eu posso dar o e-mail? Eu faço, claro. Olha, o meu e-mail é DRA, Miriam, com M no final, Zell, é ZELL, @gmail.com. Eu vou repetir, DRA, MIRIAM, ZELL, @gmail.com, e a pessoa coloca assunto terapias. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo, de preferência se ela puder falar português, senão eu tenho que traduzir. E aí a pessoa vai me relatar o problema principal, o que incomoda, o que ela vê que está com dificuldades, e a gente pode fazer uma análise primária ou fazer uma terapia, e eu faço meditação também à distância. E depende de cada caso, nós vamos avaliar e orientar para que essa pessoa volte a ter uma felicidade interior. Agora, eu estou em São Paulo, eu vou passar 2 telefones, é 011, o fixo é 29779799,
E o celular é 11 também, 999-19-2692, para pessoas que quiserem conversar ou pessoalmente. Eu vou em empresas, dependendo do local. Isso que eu ia perguntar, a senhora faz palestras também? Faço também, faço palestras, faço orientações, eu posso fazer meditações em grupo. E essas empresas, cada situação, o caso, eles me colocam um tema que eles querem desenvolver e eu desenvolvo. Eu escrevo no Facebook, se alguém tiver interesse, muita gente está no Facebook, eu estou como doutora Miriam Zelikovski. No Facebook, no site da Ana Maria Braga, em diversos outros locais, eu escrevo mensagens, mas mensagens de orientação gerais, para a pessoa enxergar um lado que ainda está obscuro e para ela melhorar. Eu trabalho hoje com terapias de desenvolvimento pessoal e profissional, com base no equilíbrio, na harmonia e na sabedoria. Então, cada caso, eu não posso dizer que o Flávio é igual ao José, igual a Fernanda, porque cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, o que eu coloco na minha marca é que eu transformo o equilíbrio em felicidade, que eu chamo força interior. Quando a pessoa tem força interior, ela tem ânimo, ela tem vontade e ela começa a procurar aquilo que ela tem, a perspectiva e aquilo que ela deseja trabalhar. Porque não existe limites. Até uma pessoa que tem uma deficiência física, hoje ela tem condições com computador ou com o esporte. Então a mente é muito importante para levar o corpo. Às vezes o cérebro, e como trabalha a mente, ela é mais importante do que o restante, porque se você tiver a mente com uma situação assim alterada, você não consegue analisar, enxergar e se sente, sabe, às vezes eu vejo as pessoas como se estivessem embaixo de uma mesa, num canto de um quarto, querendo se isolar de tudo e de todos e achando que assim vai resolver, e não é essa maneira. Aí você fecha o ângulo de visão como se fosse 1% em vez de 360. E não é, então, se isolando, se colocando menor ou se colocando maior. Tudo na vida é equilíbrio. Quando a gente está em equilíbrio, nós enxergamos o outro como alguém que também tem direito de estar vivendo naquele tempo. Compreende? Então, o que eu falo, o principal nas relações humanas é uma diplomacia, além da pessoa poder interagir com o outro, mas depende de cada caso. É verdade. Eu vou repetir. Tudo bem, então, José? Se tem alguma dúvida, me fala que eu posso explicar. Isso, é fazer uma terapia à distância por e-mail também, é DRA, de abreviação de doutora, né? Isso. DRA Miriam, com M no começo e M no final. Zel é ZLL. Então fica DRA Miriam Zel, @gmail.com. É a forma que você pode estar entrando em contato com a doutora Miriam Zelikovski, que foi a nossa entrevistada de hoje, e que você pode, então, fazer com ela terapias de desenvolvimento da mente para sucesso na sua vida pessoal, profissional, ter saúde e realizações. Que coisa maravilhosa. Fico muito feliz, agradeço demais as pessoas a sua presença apreciado aqui nessa tarde, viu? E se houver alguma dúvida, pode entrar em contato. Com certeza. Agradeço muito o tempo precioso, que o tempo da gente é um tesouro que a senhora despendeu aqui para nós. Muito agradecida e a gente fica muito feliz de ter a renomada doutora Miriam Zelikovski, que
que também tem vários temas que ela aborda no blog da Ana Maria Braga, no globo.com, que é www.anamariabraga.globo.com. Você vai ter lá vários textos, inclusive textos com vídeos, e você vai ter acesso a essa beleza de terapia que a mestre em bioterapia magnética e professora de Cabala da PUC, a doutora Miriam Zelikovski, trouxe para nós nessa tarde. Obrigada, doutora Miriam, foi um grande prazer. Obrigada, Zildete, um bom sábado a todos, e eu agradeço a oportunidade de colocar como funciona e para as pessoas enxergarem um pouco mais a vida, além do que cada um vê na sua janela. Muito obrigada mesmo. Essa foi, então, a oportunidade que a UCEL Pro Saúde nos deu nesse comecinho de tarde de sábado, e nós desejamos para você um bom fim de semana, e sábado que vem, ao meio-dia, estaremos aqui novamente com a UCEL Pro Saúde, sempre com você. Zildete Montiel se despede e deseja um bom fim de semana. Até lá. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Showtime Web Radio.